Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta, hein? O tema é da aula 16, mas já é a nossa aula de número 17, né? Espero que todos estejam bem, com saúde acima de tudo. Nós vamos aqui mais uma vez conversar sobre algumas temáticas importantíssimas, né, relacionadas à aula 16 nesta aula 17. E mais uma vez estamos na linda Poços de Caldas com o nosso querido amigo Edu, tá bom, pessoal? Eu falo sempre isso, né, aula 17, perdão, com o tema da aula 16, porque conforme eu disse a vocês, nós vamos ter uma aula a mais, porque eu quero passar todo o conteúdo necessário para vocês, tá certo? Pessoal, então o que a gente tinha preparado para a aula 16, né? Nesta aula de número 17? Alguns temas que recentemente, principalmente, ganharam um pouco mais de força. Alguns temas que estão sendo cobrados em provas objetivas e que se relacionam ao chamado sistema de precedentes. Principalmente, esses temas é o que eu quero dar o nosso enfoque, né? Fazer o nosso enfoque agora. Vamos falar um pouquinho de incidente de assunção de competência, vamos falar um pouquinho de IRDR também. Quero ver se eu consigo falar com vocês também a respeito de ação rescisória. Aí já não é sistema de precedentes, né? Mas, enfim, é um meio autônomo, uma ação autônoma de impugnação das decisões judiciais. Como também vamos falar de uma outra ação autônoma, vamos falar da reclamação. Tá certo? São temas importantíssimos. IRDR, IAC, ação rescisória, reclamação. Quero conversar, quero bater um papo com todos vocês a respeito. Fechado? Então vamos lá, pessoal. Meus queridos amigos, vocês sabem muito bem que o nosso CPC de 2015, ele implementou algumas mudanças, algumas novidades, né, quando a gente compara com o CPC de 73, e dentre essas mudanças, dentre essas novidades, particularmente, a mais impactante foi, sem sombra de dúvidas, nós termos adotado um sistema de precedentes. Maurício, será que nós temos um sistema? Sistema nós temos sim. O CPC ele é sistematizado. Ele é organizado. Será que nós temos precedentes? Aí já é uma outra história, não é? Porque quando a gente fala sistema de precedentes, isso nos faz pensar, puxa vida, nós estamos caminhando, né, para uma ideia que é enraizada nos países de common law, mas nós somos um país de civil law. Nós seguimos uma tradição romano-germânica. Então a pergunta que se faz é, temos um sistema de precedentes de fato? Eu responderia para vocês da seguinte maneira, amigos. Sistema nós temos. Sistema de fato nós temos. Precedentes, nós temos hoje precedentes do nosso jeito. Nós temos um sistema de precedentes brasileiro, com as nossas essências. Nós não vamos passar, como alguns autores chegaram a falar, nossa, nós vamos passar por um período de commonização, como se nós fôssemos transmudar para o sistema de common law. Não, nós não vamos transmudar para o sistema de common law. Nós continuaremos sendo civil law. Isso é tradição, isso é história, isso é cultura, isso não haverá mudança de forma alguma. Mas nós implementamos, a partir do artigo 926, sem sombra de dúvidas, né, um sistema de precedentes que exige uma jurisprudência uniforme, uma jurisprudência coesa, atende ao postulado da igualdade, atende ao postulado da segurança jurídica, enfim. Né, nós estamos encaminhando, o professor Alexandre Freitas Câmara fala bem assim, nós estamos nos encaminhando para uma padronização decisória do nosso jeito. Por quê, pessoal? Porque ficar submetendo, aliás, era uma das críticas, né, que mais se fazia antes do advento do CPC de 2015, principalmente a atuação do judiciário. Ficar submetendo jurisdicionados que estejam em situações idênticas a regras de condutas diferentes, situações idênticas a regras de condutas diferentes, isso quebra o sistema, isso fragmenta o sistema, isso acaba gerando uma intranquilidade muito grande e, por vezes, né, a perplexidade na sociedade. Como é que você explica para uma determinada pessoa, olha, essa ação que foi ajuizada caiu na X vara civil aqui da comarca, o juiz vai decidir dessa forma, nós vamos recorrer, nós vamos ganhar isso no tribunal. Ah, mas espera aí, nós vamos ganhar dependendo da Câmara Civil que vai apreciar o nosso recurso de apelação. Se for para uma Câmara, nós vamos ganhar, nós revertemos a decisão do juiz. Se for para outra, eu já não sei. Ninguém consegue conviver num ambiente assim.
Ninguém, absolutamente ninguém. Então, o que o CPC fez de 2015? Ele traz nitidamente, de forma expressa, a necessidade de respeito às decisões pretéritas, impondo aos órgãos jurisdicionais um verdadeiro dever de observância dos precedentes. É isso que acaba acontecendo, repito, no nosso CPC de 2015. E aí é importante que a gente faça uma distinção rápida, meus queridos amigos, agora, e eu humildemente vou pedir um pouquinho da atenção de vocês, vou pedir para que o Edu daqui a pouco coloque os slides, fazer uma diferenciação, uma distinção entre o que é um precedente, o que é uma jurisprudência e o que é uma súmula, porque a gente coloca todos praticamente no mesmo lugar, e não dá para dizer que eles devem ficar no mesmo lugar. Eles se interrelacionam? Isso não há dúvidas, mas é importante a gente saber qual é a distinção de cada um, e eu adianto por quê, pessoal. Isso já foi perguntado em exame oral para o candidato ou para a candidata, se ele saberia diferenciar precedente, jurisprudência e súmula. Começamos com precedente, Edu? Por gentileza. Vamos lá, querido amigo. Muito obrigado. Aí está, olha. O que é precedente? A doutrina diz, é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente proferido. Por isso que a gente fala precedente. Opa, saiu em cima do E, pessoal, desculpem. Porque a gente lê pré, né, é aquilo que vem antes. Então é qualquer julgamento proferido anteriormente que venha a ser utilizado como fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente proferido. Então sempre que um órgão jurisdicional se valha de uma decisão previamente proferida, agora sim, ó, agora ficou melhor, proferida para fundamentar sua decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente prolatada será considerada um precedente. Tá certo, pessoal? Isso é extremamente importante, a gente distinguir esses três institutos. Mas e a jurisprudência, Maurício? Podemos voltar lá, Edu, por favor, meu querido amigo? Obrigado. Aí está. O que é a jurisprudência? A jurisprudência, ela passa a ser o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido e sobre uma mesma matéria proferidas pelos tribunais. Por isso que a gente fala a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e por aí vai. Então a jurisprudência, ela é formada, ela se consolida através de precedentes que podem ser vinculantes, não é? E a gente tem eles mencionados, principalmente, né, no artigo 927, depois a gente vai falar, e alguns que são persuasivos. Quer dizer, eles trazem uma capacidade de influência, de convicção, mas não são vinculantes, não são. Desde que venham sendo utilizados como razões de decidir em outros processos e de meras decisões. Então, a jurisprudência é o resultado do conjunto das decisões judiciais proferidas no mesmo sentido, sobre a mesma matéria, né? E que assim essas decisões foram enfrentadas, né? Foram proferidas, perdão, em situações enfrentadas pelos respectivos tribunais. O que a gente já consegue extrair daí, pessoal? O precedente, ele é objetivo. Por quê? Porque trata-se de uma decisão específica que venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos. Precedente é objetivo. Por outro lado, quando a gente fala de jurisprudência, a gente não pode dizer que também a jurisprudência é objetiva. Não, ela é abstrata. E por que ela é abstrata? Porque ela não vem materializada, né, de forma objetiva em nenhum julgamento, ela não vem materializada de forma objetiva em nenhum enunciado, né? Ela é extraída, a jurisprudência ela é consolidada através do entendimento majoritário de um determinado tribunal na interpretação e também na aplicação de uma mesma questão jurídica. Precedente objetivo, jurisprudência abstrata. Tá bom, pessoal? É extremamente importante também nós lembrarmos disso. E faltou súmula, né, Edu? Vamos lá, por favor, pode colocar na telinha. Muito obrigado. Aí está, pessoal. A súmula, opa, deixa eu só apagar aqui que eu não quero usar o marca-texto, não. Quero usar a nossa canetinha. Está aqui, ó. A súmula é uma consolidação objetiva do quê? Da jurisprudência. Então, olhem que interessante. O precedente vai formar a jurisprudência,
a jurisprudência estará consolidada, poderá estar consolidada numa súmula, né? Porque nem sempre a gente tem súmula sobre todos os posicionamentos jurisprudenciais consolidados. Ou seja, a súmula é a materialização objetiva da jurisprudência. O tribunal, reconhecendo já ter formado um entendimento majoritário a respeito de uma determinada questão jurídica, tem o, agora precisa da canetinha, do marca-texto, perdão, tem o dever. Aqui sim, dever até moral o tribunal tem de formalizar esse entendimento por meio de um enunciado de súmula, dando notícia de forma objetiva de qual é a jurisprudência presente naquele tribunal a respeito da matéria e, mais ainda, o posicionamento reinante. Por que eu falo de dever moral? Meus amigos, porque exemplos a gente aprende em casa, não é? Com os nossos pais. Exemplos vêm de cima para baixo. É importante, sim, que os tribunais... mas também temos exemplos, né, na mesma categoria. Claro, mas essencialmente ele vem de cima para baixo. É o pai e a mãe mostrando, dando os exemplos, né, na vida real. E os tribunais precisam dar exemplos também. No sentido de, olha, o Tribunal de Justiça X, você tem uma Câmara Cível aí que pensa sobre um assunto assim, e tem uma Câmara Y que pensa sobre aquele mesmo assunto assado. Aí não dá. Né? A gente precisa uniformizar. Nós precisamos ter essa coesão. E é pensando nisso, meus queridos amigos, que o artigo 926 do CPC corrobora, talvez a maior aposta, né, do texto processual civil de 2015, na criação de um ambiente decisório, né, de padronização decisório, um ambiente mais isonômico, mais previsível, exigindo que os tribunais deem o exemplo. E aí, pessoal, o artigo 926, ele diz assim, olha, essa jurisprudência uniforme e coesa, ela tem que ser estável, íntegra e coerente. Vou repetir, amigos. Estável, íntegra e coerente. Está no 926 do nosso CPC. O que eu fiz então, pessoal? Também preparei 3 slidezinhos importantes. O que é a estabilidade, a integridade e a coerência? Eu peço um segundinho da atenção de vocês. Eu estou usando um pouco mais de slides nesse início, mas é importante para a gente fixar determinados conteúdos. Primeiro, o que se pode compreender a respeito, né, de uma jurisprudência que seria estável? Edu, põe na telinha para nós, por favor. Obrigado, aí está, pessoal. A jurisprudência estável, que é a aposta do 926, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la, né, estável, íntegra e coerente, é aquela jurisprudência que impede que os tribunais simplesmente abandonem ou modifiquem, sem qualquer justificativa plausível, isso é extremamente importante, por vezes até mesmo sem qualquer justificativa, modifiquem ou abandonem seus entendimentos consolidados. Amigos, não significa que os tribunais não podem abandonar entendimentos que já estão ultrapassados. Surgiu uma legislação, né, que modificou completamente aquela ratio, vamos modificar. Então, há que se ponderar que o abandono ou a modificação tem que ter uma razão de ser. Simplesmente abandonar ou modificar por razões, aliás, sem qualquer razão, isso não pode acontecer. Pode voltar lá, Edu, por favor, no nosso slidezinho. Muito obrigado. Não pode o tribunal? Não pode. Sob pena de violar o princípio da isonomia jurídica e principalmente da segurança jurídica, simplesmente deixar de aplicar um entendimento consolidado se não tiver uma justificativa séria, uma justificativa palatável e devidamente exposta. Perceberam, amigos? É isso. A estabilidade, ela funciona como uma regra de autorrespeito. Autorrespeito, se autorrespeitar, também chamada de autorreferência, ou seja, o próprio tribunal é obrigado a respeitar aquela jurisprudência que ele mesmo criou. É isso. Estável é a jurisprudência que não se altera frequentemente. Por quê? Volto a afirmar. Nada impede a sua modificação, absolutamente nada. Ela vai ter que ser fundamentada, se o tribunal vai abandonar, se ele vai modificar aquele pensamento que ele tinha, nada impede. O que não pode é você querer, para causar uma instabilidade, simplesmente falar, não, nesse caso a gente julga assim, naquele caso a gente julga assado. Né? E o exemplo também tem que vir dos tribunais superiores, do Supremo,
do STJ, não só dos tribunais de justiça, dos TRFs, né, dos TRTs da vida e por aí vai. Tá bom, pessoal? Integridade, Edu, por favor, pode colocar na tela. Obrigado, Edu. Aqui está, pessoal, aqui está. A jurisprudência também precisa ser íntegra. É aquela construída levando-se em consideração, vejam que interessante, pessoal, o histórico de decisões proferidas pelo tribunal a respeito da mesma matéria jurídica. Ou seja, para que eu possa ter uma jurisprudência íntegra, devem ser considerados todos os fundamentos, os rejeitados também. Não só os acolhidos, os rejeitados também, nos julgamentos que versam sobre a mesma matéria jurídica. A integridade da jurisprudência passa também por levar em consideração não só os argumentos que são favoráveis à consolidação, à formação daquele posicionamento jurisprudencial, mas também levar em consideração argumentos que sejam desfavoráveis. Isso é integridade. E coerência, Edu, para a gente fechar. Hoje o Edu está trabalhando bastante. Não está fácil não, né, gente? Coerente é da própria essência da ideia de uniformização da jurisprudência, a coerência. Por quê? Porque vai assegurar, a jurisprudência coerente, ela assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes, ou seja, que versem sobre a mesma questão jurídica. Eu vou aplicar de maneira isonômica um entendimento que eu consolidei em casos semelhantes. Isso é ser coerente, isso é ter coerência. Cria um dever ao tribunal de decidir casos análogos com a mesma interpretação da questão jurídica comum a todos eles. Tá bom, pessoal? Isso é fundamental. A gente fez uma distinção entre precedente, jurisprudência e súmula, e agora a gente trabalhou a ideia do que é uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Agora sim a gente pode falar. Agora a gente pode falar de precedentes, na acepção da palavra. E aí, meus amigos, virando a página, depois do 926, vem o 927, que também já foi objeto de questionamento em prova objetiva. O artigo 927, ele tem uma redação que é basicamente a seguinte: os juízes e os tribunais observarão. Não é os juízes e os tribunais podem observar. Os juízes e os tribunais observarão. Se eu não estiver enganado, é isso. Vou até confirmar aqui pelo nosso CPC. Está aqui, pessoal. Os juízes e os tribunais observarão. Não é a faculdade, a obrigatoriedade. Os juízes e os tribunais devem observar porque tem eficácia vinculante, vincula, as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, as súmulas vinculantes, né, os enunciados de súmulas vinculantes, teses decorrentes de acórdãos proferidos em IRDR, em IAC, em julgamento de recursos extraordinário e especial, repetitivos, enunciados de súmulas do Supremo em matéria constitucional, do STJ em matéria infraconstitucional, e também a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais eles estiverem vinculados. Se a gente pegar o 927, pessoal, se a gente pegar, estão todos, tudo que eu falei está escrito aqui, começando lá no inciso 1º até o inciso 5. Então o legislador deu um grande recado no sentido de dizer, olha, juízes e tribunais, vocês têm um dever moral de, a partir de um instante em que há um precedente com eficácia vinculante, vocês aplicarem, vocês reconhecerem. Não há ali nenhuma palavrinha dizendo, olha, é uma faculdade, né, dos magistrados. Não, pelo contrário, pelo contrário. Eu vou falar rapidamente, pessoal, dessa eficácia vinculante, né, oriunda dessas decisões, desses posicionamentos que nós mencionamos no 927. O primeiro, por exemplo, fala das decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Por quê, pessoal? É importante a gente fazer só uma leitura bem rápida nesse sentido. Aliás, falando em leitura, numa primeira leitura que a gente faça do 927, inciso 1º, pode ser concluído, pode ser pensado, que não se trata de uma grande novidade, considerando-se aquilo que a gente chama de eficácia erga omnes,
do controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo Supremo. É só a gente pegar a 9868 de 1999, a Lei 9868 de 1999, a gente olha lá para o seu artigo 28, parágrafo único. Também não é demais lembrar, quando a gente fala de controle concentrado de constitucionalidade, que o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, porque quando a gente fala de controle concentrado de constitucionalidade, a gente tem que lembrar dele, né? Ele prevê que as decisões definitivas de mérito, que sejam oriundas, né, do Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de inconstitucionalidade e também nas declaratórias de constitucionalidade, elas vão produzir eficácia contra todos. E efeito vinculante relativamente, está lá no 102, parágrafo 2º, aos demais órgãos do Poder Judiciário e também à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. É de extrema importância, pessoal, a adoção do dispositivo, né, do controle concentrado de constitucionalidade, não obstante a gente tenha falado da 9868 de 99, a gente tenha falado também do texto constitucional. Por quê? Porque é possível distinguir a eficácia erga omnes da coisa julgada material gerada, né, no controle concentrado de constitucionalidade. A gente fazer essa distinção, né, da eficácia erga omnes, da coisa julgada material que é gerada, que a gente extrai, né, do controle concentrado de constitucionalidade, distinguir da eficácia vinculante dos fundamentos determinantes da decisão, a ratio decidendi, né, que está consagrada no artigo 927, inciso 1º. É o que a gente chama de transcendência dos motivos determinantes. Vocês já ouviram falar? Teoria da transcendência dos motivos determinantes, ou efeito transcendente de motivos determinantes, que teria sido expressamente adotado pela referida previsão legal. E eu também acho que foi adotado. O professor Daniel Amorim Assunção Neves também acha. Então a gente tem que fazer essa distinção. É muito importante. Do dispositivo. Por quê? Eficácia erga omnes, da coisa julgada material, que é gerada no controle concentrado de constitucionalidade e que já está consagrado no texto constitucional, é diferente da eficácia vinculante dos fundamentos determinantes da decisão, ratio decidendi, né, que está consagrada no artigo 927, inciso 1º. Aliás, a gente fala de teoria da transcendência dos motivos determinantes, e vocês sabem bem, também porque já foi perguntinha de prova oral, que o Supremo Tribunal Federal, ele aplicava a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Ele aplicava essa tese, só que o entendimento do tribunal se modificou. E se modificou em 2012, em julgamento do Tribunal Pleno, num voto de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Ou seja, a teoria hoje da transcendência dos motivos determinantes, ela subsiste apenas no campo doutrinário, ela não tem aplicação já na praxe forense. Até 2012 o Supremo estava aplicando, mas depois desse voto da ministra Carmen Lúcia, num julgamento, foi uma reclamação 11.479, que é do estado do Ceará, acabou ocorrendo esta modificação. Como consequência prática, né, na verdade, qual seria a consequência? Como consequência prática da inadmissão dessa teoria, encontra-se, né, o não cabimento da reclamação constitucional contra a decisão que apenas contrariar fundamentos no controle de constitucionalidade sem agredir o dispositivo da decisão. Eu penso que o Supremo poderia modificar a sua posição, pessoal. Né? Eu acho que já está até na hora por conta do que estabelece o 927, inciso 1º. E só para a gente arrematar essa ideia de teoria da transcendência dos motivos determinantes, né, eu diria para resumir, pela teoria, a ratio decidendi, a razão de decidir, ou seja, os fundamentos determinantes da decisão, também teriam efeito vinculante. Os fundamentos determinantes da decisão, ratio decidendi. Essa que é a ideia da teoria da transcendência dos motivos determinantes.
Aliás, que foi bastante debatida pelo ministro Gilmar Mendes, que foi um estudioso da temática, né? Mas volto a afirmar, o Supremo acabou não adotando essa teoria, né? Ele já chegou a manifestar apreço por ela, mas infelizmente acabou abandonando-a. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar para todos vocês sobre controle concentrado de constitucionalidade com efeito vinculante. Um outro ponto importante, pessoal. Enunciados de súmula vinculante, né, que está lá no inciso 2º do artigo 927. Ali a gente tem o óbvio, né? Se a gente está falando de situações com eficácia vinculante, a súmula vinculante, evidentemente que ela tem eficácia vinculante. E aí a gente sempre se recorda do artigo 103A do nosso texto constitucional, porque, nos termos dele, o Supremo, tanto por provocação quanto de ofício, ele pode, sim, mediante decisão de 2/3, artigo 103A da Constituição dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, o Supremo pode aprovar uma súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, vai ter efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, à administração pública direta e indireta, em todas as suas esferas. Poderá o Supremo também proceder à sua revisão ou cancelamento na forma da lei. Inciso 3º, pessoal, né? Só para a gente também deixar bem claro. Inciso 3º, acórdãos que tenham sido firmados em IAC, IRDR e também em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Por que isso, pessoal? Por que o 927 fala dessas situações? A gente vai aprofundar no IAC, a gente vai aprofundar no IRDR, né? Mas por quê, pessoal? Para que a gente consiga ter uma maior segurança jurídica. Se eu já tenho um incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, eu já tenho uma tese fixada sobre demandas que versem sobre a mesma matéria de direito, pode ser de direito material, de direito processual, eu já tenho uma tese fixada para aplicar todas as vezes que aquela matéria for discutida. Se eu já tenho, falando em repetitividade, um recurso extraordinário repetitivo, um especial repetitivo, também já com tese ali estabelecida. Da mesma forma que eu tenho quando não há demandas repetitivas. E que eu enquadraria na ideia de uniformização da jurisprudência interna do tribunal quando eu falo do IAC. Se eu já tenho essas situações consolidadas no IRDR, no IAC, no recurso extraordinário repetitivo ou no especial repetitivo, pronto, eu já tive discussão. Eu já tive muita discussão a respeito, mesmo sem ter demandas repetitivas, como ocorre no IAC. O IAC não exige as demandas repetitivas que o IRDR exige. Mesmo assim, há que se ter eficácia vinculante, há que se conferir eficácia vinculante nesse sentido. Inciso 4, pessoal, o inciso 4 do 927, dizendo, olha, enunciados de súmulas do Supremo em matéria constitucional e do STJ em matérias infraconstitucional, enunciados de súmulas nesse sentido, tem que também ter eficácia vinculante. Se faz de fundamental. Para que você consolida um posicionamento jurisprudencial numa súmula, se depois isso não vai vincular? E aí eu vou ficar com uma jurisprudência completamente oscilante, sem trazer qualquer tipo de segurança jurídica. Se os tribunais já se debruçaram sobre o tema, se aquilo já está consolidado, se aquilo já ganhou força, vamos aplicar. E o último inciso, né, pessoal, para a gente fechar, porque o nosso tempo está terminando, o inciso 5, ele é muito claro no sentido de dizer, olha, eu só não gostei da redação, vou ser muito sincero para vocês, amigos, mas eu não gostar em nada é a mesma coisa, né? Eu sou uma gotinha no oceano, mas é porque a redação é a seguinte, pessoal, diz assim o 927, né, os juízes e os tribunais observarão, inciso 5, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Orientação não, né, amigos? Porque se a gente parar para pensar, é decisão, né, do plenário ou dos órgãos especiais aos quais os juízes e os tribunais estejam vinculados. É decisão. Por quê, pessoal? Porque o órgão jurisdicional, ele não tem natureza consultiva. Aí você fala de orientação, é como se tivesse havido, né, uma consulta, e aí a orientação é no sentido X, é no sentido Y. Tá, pessoal? Eu não concordo muito com essa redação, mas a gente entendeu
o que se quis dizer ali. Nós estávamos, na verdade, nos referindo a decisões de plenário ou de órgão especial, né, quer dizer, do pleno dos tribunais, ou de órgãos especiais dos tribunais. Normalmente, os tribunais de justiça são formados, vocês sabem muito bem, né, por exemplo, por 25 desembargadores. Então, é de plenário ou de órgão especial, até por força de dispositivo constitucional nesse sentido. As decisões oriundas de plenário ou mesmo desses órgãos especiais têm eficácia vinculante, para demonstrar que nós estamos diante de um sistema que vai proporcionar segurança jurídica e o jurisdicionado não vai ser pego de surpresa. Tá certo? É isso, pessoal. Terminamos o nosso primeiro bloquinho. Era exatamente isso que eu queria. Tratar de noções de precedente, de jurisprudência e de súmula e tratar daquilo que o legislador entendeu como sendo necessário para ter eficácia vinculante. E por que é necessário que tenha eficácia vinculante? Para que a gente tenha uma padronização decisória, a estabilidade, a integridade, a coerência seja respeitada, mas acima de tudo, que a gente tenha segurança jurídica. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloquinho.